o problema 2.57, ele pede para nós determinarmos a resistência equivalente. A resistência equivalente vista aqui, né, por esse ponto que a gente tem aqui. Então, na verdade, tudo que nós vamos calcular é essa associação que nós estamos vendo aqui à direita da fonte de 20 volts. Tá? É ela que nós vamos... É essa associação que a gente vai calcular. Esse exercício, pessoal, ele já apresenta algo diferente do que nós já vimos em outros cursos, como circuitos elétricos mais simples, Física 3, ou mesmo lá no ensino médio, quando a gente trabalhava com associação de resistores. Por quê? Quando a gente chega aqui nesse ponto, aquela corrente I, ela se divide, ok? Ela se divide. Então, se ela se divide, eu posso falar assim, o resistor de 6 ohm, ele está em paralelo com essas duas associações. Não é bem assim. Por quê? Ao chegar aqui nesse ponto, essa corrente novamente se divide, tá? E a mesma acontece com essa daqui. Ela novamente se divide. Então, nessa malha que a gente tem aqui, olha, nesse conjunto, o mesmo ocorre, por exemplo, aqui. A gente não consegue determinar se a associação está em série ou está em paralela. E também não é mista, tá? Mista é quando a gente tem um resistor em série em paralelo com uma outra associação. Ela também não é mista. Não sei o que ela é. A gente tem que lançar a mão aqui de uma técnica de circuitos, de resolução de circuito. É uma das primeiras que a gente vai trabalhar já aqui para poder reduzir esse circuito. E essa técnica é a transformação ΔY ou Y-delta. Vai depender do que a gente está encontrando aqui. Tá? Então a gente vai usar aqui, né? Vamos escrever já aqui, transformação ΔY. Alguns apresentam isso como triângulo estrela, né? Porque esse Y aqui parece uma estrela. Ou Y-delta, tá bom? Uma dessas duas aqui. Então, se você sabe uma, você simplesmente inverte a relação e você encontra a outra. Tá? Nós temos toda a parte teórica já demonstrada em outros vídeos do nosso curso. Tudo bem. Então, vamos verificar o que nós temos ali. Qual tipo de associação? Eu vou escolher uma. Vocês podem escolher outras e ver aonde chega. O resultado final tem que ser igual. É que dependendo da escolha que vocês fizerem, o que vai acontecer? Vocês vão complicando o circuito. Você sempre vai gerando, por exemplo, se você escolhe fazer uma transformação ΔY, você ao invés de destruir aquele delta em algo mais simples, você constrói ainda um outro delta, sabe? Vai complicando o circuito. Então se você escolheu uma transformação e ela levou ainda numa associação que ainda não dá para determinar se é em série ou em paralelo, volta e escolha a outra e vê como verifica. Bom, eu vou apagar aqui a figura para não ficar muito poluída e aqui eu vou identificar alguns pontos. Tá? Eu vou identificar, olha aqui para vocês verem, esses dois caras aqui, eles estão em série. Esses dois eu sei que eles estão em série, assim como esses dois estão em série. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é resolver essa parte do circuito. Quando eu resolvo essa parte do circuito, eu vou ficar com o seguinte circuito em mãos. Tá bom? Eu vou desenhar, vamos desenhar tudo, vai. Nós temos aqui, então, a fonte, mais ou menos 20 volts. Essa fonte, ela conecta aqui em cima no resistor de 4 ohm. Aí, aqui embaixo, eu tenho um resistor de 6 ohm. Para cá, eu tenho um resistor de 12. Vou deixar aquela outra parte ali em aberto. Ele desce um resistor de 8 ohm. Se divide aqui um resistor de 4 ohm. E aqui ele fecha essa malha aqui com o resistor de 2 ohm. Tá? Então, continuando aqui embaixo, eu vou desenhar um resistor de 10 ohm. Então, eu tenho um resistor de 10 ohm. E o lado de cá, a gente já pode fechar. O que eu não vou fazer aqui? Eu vou deixar essa parte aqui, porque eu vou mostrar para vocês quanto que vale esse resistor aqui. E também quanto vale esse resistor de cá. É a nossa primeira continha que dá para a gente fazer. Vamos colocar todos os valores? Então, nós temos aqui um resistor de 4 ohm, um resistor de 6 ohm, um resistor de 8 ohm, um resistor de 10. Aqui nós temos um resistor de 12. Aqui um resistor de 2 ohm, aqui um resistor de 4 ohm e aqui um que a gente ainda não sabe. Bom, beleza. Eu falei, esses dois aqui, eles estão em série, então vale 3 ohm. Esses dois aqui também estão em série, ele vale 8. Então, nós já fizemos a nossa primeira transformação. Tá? Eu omiti as unidades aqui apenas para o desenho ficar um pouquinho mais limpo.
Bom, agora nós podemos identificar alguns pontos dentro desse circuito. Vamos pegar aqui a nossa caneta verde e aqui a gente vai identificar alguns pontos. Eu vou identificar aqui, esse ponto é o mesmo que esse, tá? Mas eu vou colocar a marcação dele aqui, é o ponto A. Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto C e esse ponto aqui eu vou chamar de ponto D. É isso que eu estou fazendo. Na verdade aqui, o que eu fiz? Eu identifiquei aqui um triângulo, um delta. Vamos desenhar essa parte aqui? Eu estou fazendo o seguinte, ó, eu tenho o ponto A, esse ponto A tem um resistor, chega até o ponto C, esse ponto C chega até um outro resistor, é esse aqui que esse aqui é o meu ponto A, esse é meu ponto C e esse é meu ponto B. Só lembrando aqui que não é D, aqui é B de bola. Então, eu quero pegar esse circuito aqui e substituir por esse aqui, ó, por esse circuito aqui. Aqui a gente tem um ponto de neutro. Então eu tenho aqui o resistor de 6 ohm, o resistor de 3 e o resistor de 12. É isso que nós temos. Bom, vamos inserir aqui as equações dessa transformação. Qual transformação que eu estou utilizando aqui? Eu estou fazendo a transformação delta y. Então, se a delta y, vamos apagar a y delta. E vamos pegar a formulinha lá delas, tá? Já foi demonstrada elas, tá? Eu não vou demonstrar isso aqui de novo. Nós temos isso daqui. Precisamos identificar quem é cada resistor, para a gente poder determinar o R1, o R2 e o R3. Então, para a gente verificar isso daqui, nós precisamos também ter a nossa colinha. Então, tá aqui, ó. Os resistores que foram fornecidos para a gente, eles são esses da parte externa. Então, olha, entre o ponto A e o ponto B, nós temos o RC. Quanto vale o RC? Entre o ponto A e o ponto B, eu tenho RC. Vale 3 ohm. Entre o ponto A e C, eu tenho o RB. Quanto vale o RB? O RB vale 6 ohm. E entre o ponto C e o ponto B, nós temos o RA, que ele vale 12 ohm. E entre o ponto A e o ponto de neutro, eu vou ter o R1. Tá? Então, esse aqui, ó, esse é o R1. Entre o ponto B e o ponto de neutro, nós temos o R2. E entre o ponto C e o ponto de neutro, nós vamos ter o R3. Onde o R1 é dada por essa expressão, o R2 é dada por essa e o R3 é dado por essa. Repare que o denominador dos três resistores são iguais. E nós vamos começar a calcular quem é RA mais RB mais RC. Já sabemos quem é o RA, quem é o RB e quem é o RC. Vamos fazer então um cálculo aqui, como eu disse para vocês, começando pelo denominador, tá? Vamos calcular RA mais RB mais RC. Isso vai nos dar 3 mais 6, 9, mais 12, 21. Então a gente pode vir aqui agora e calcular o R1. Quem vai ser o R1? O R1 vai ser RB vezes RC. Então vai ser 3 vezes 8 dividido por 21. O R2 vai ser RC vezes RA dividido por 21. Então RC vezes RA, 3 vezes 12. 3 vezes 12 dividido por 21. E o R3 vai ser igual ao RA vezes RB, 6 vezes 12. 6 vezes 12 dividido por 21. Tá bom? Então a gente pode vir aqui, né, e usar a nossa calculadora e a gente consegue determinar todos esses parâmetros para a gente. Então, 3 vezes 8 dividido por 21, isso dá 1,3 vezes 8. Só uma correção, aqui não é 8, né? Aqui é 6. É RA, RB vezes RC. O RB vale 6, o RC vale 3. Então, vai ser 3 vezes 6 dá 18, dividido por 21, 0,857. 0,86. 0,86. Esse aqui, 3 vezes 12, vai dar 36. 36 dividido por 21. 36 dividido por 21. Dá 1,71. Vamos escrever aqui 1,71. E aqui embaixo, 6 vezes 12. Tá? Se 3 vezes 12 é 36, 6 vezes 12 é 72. 72. Então, nós temos 72 dividido por 21, que dá 3,42. Então, nós temos aqui essa associação 3,42. Calculamos esse R1, esse R2
esse R3. Como ficou o nosso circuito agora? Vamos redesenhá-lo. Vamos ver como que fica. Vou colocá-lo aqui. Vamos apagar umas partes aqui. Eu vou apagar esses 3 resistores, eles vão ser substituídos. Antes de eu apagar, eu vou colocá-los aqui. Eu vou substituir esses 3 resistores por isso daqui, ó. Então, esses caras aqui, eles vão desaparecer. Esse aqui desaparece, esse desaparece, tá? Então, a gente pode apagar esse aqui. O ponto A deixa, esse resistor a gente desaparece e esse desaparece. Bom, só fazendo uma correção aqui, o resistor de 4 ohm, ele continua conectado até o ponto A, tá? Ele continua conectado até o ponto A. Entre o ponto A e o ponto N, qual resistor a gente calculou? Entre o ponto A e o ponto N é o R1. E quanto vale o R1? 0,86. Então vamos escrever que esse carinha aqui vale 0,86. Entre o ponto B e o ponto N, nós tivemos o R2. O R2 vale 1,71. Então aqui vale 1,71. E entre o ponto N e o ponto C, a gente tem um R3, e o R3 vale 3,42. 3,42, ok? Bom, a gente já poderia antecipar algumas partes aqui do problema, como, por exemplo, calcular essa associação em série desses 2 caras, esses 2 aqui também em série, esses 2 em série, tá? Só que eu não vou fazer assim. Eu vou pegar e vou de novo identificar que aqui embaixo a gente tem uma outra transformação. Qual transformação que é essa? Vamos marcar. Olha, esse ponto aqui é o mesmo que esse. Então eu vou chamar ele de A'. Então esse ponto aqui é o A'. Esse ponto aqui eu vou chamar de B'. E esse ponto aqui eu vou chamar de C'. Ok? Então a gente já tem aqui, já é possível identificar que nós vamos ter um ponto de neutro, né? Que a gente não sabe ainda. Esse ponto de neutro aqui vai ter um resistor conectado aqui, um outro resistor conectado aqui e esse outro resistor conectado neste ponto. Bom, se aqui é o meu ponto de neutro, se esse aqui é meu ponto de neutro, eu tenho que entre o B' e o ponto de neutro, entre o B e o ponto de neutro, eu vou ter o R2. Para não confundir com outro, eu vou chamar de R2'. Entre o ponto C e o ponto de neutro, entre o ponto C' e o ponto de neutro, eu tenho R3. Então aqui eu vou ter o meu R3'. Entre o ponto A' e o ponto N, entre o ponto A' e o ponto N, eu tenho o meu R1'. Tá bom? É esse que nós temos. Então, beleza. Lembrando que esse ponto aqui, ó, este ponto é o mesmo que esse, é o mesmo que esse. Todos esses pontos aqui é o ponto A'. Então, tá aí nossos pontos A'. Podemos já calcular, então, determinar quem são esses parâmetros, né? Quem é o RA? Vamos fazer mais para cá. Quem é o RA'? Quem vai ser o RB'? E quem vai ser o RC'? Eu sempre gosto de ir na figura que me deu origem à transformação ΔY. O meu R', esquece um pouco as linhas, tá? Eu só pus essa linha para poder diferenciar dessa primeira parte que nós já calculamos aqui, ó. Só fiz a linha para diferenciar. Mas a gente pode lembrar que os índices são mudos, né? Esse A' pode ser simplesmente o A. Então, se eu quero determinar quem é o RA, olha, onde está o RA? O RA, ele é o resistor oposto ao ponto A. Se aqui eu tenho o ponto A, tá vendo? Se eu tenho o ponto A aqui, o resistor de 4 ohm é o que está oposto, tá? Ele está entre o B e o C, ó. O RA está entre o B e o C. Olha, o B e o C não está aqui? Então o RA é esse resistor de 4 ohm. Quem é o RB? O RB, olha, vamos lá. Ele é o resistor oposto ao ponto B, tá? E ele está entre o A e o C. Entre o ponto A e o ponto C, olha, o A está aqui. E o ponto C é o 8. Então a gente tem que o RB é o resistor de 8 ohm. O que sobra é o resistor de 10 ohm, que é o C. Tá? 10 ohm está aqui. Podemos de novo calcular quem é o RA mais o RB mais o RC. RA' mais o RB' mais o RC'. Quem vai ser? 4 mais 8, 12, mais 10, 22. Então chegamos aqui com 22. Vamos calcular o R1'. O R1', ele vai ser quem? Olha, o R1' é o RB vezes o RC. RB vezes RC.
8 vezes 10, que nos dá, vamos fazer 8 vezes 10, dividido por 22. Quem é o R2 linhas? O R2 linhas vai ser o R2 linha RC vezes RA, 8 vezes 4 vezes 10, vezes 10 dividido por 28. E por fim, o R3 linhas, que vai ser o RA vezes o RB, 4 vezes 8 dividido por 22. Então, com isso, a gente consegue determinar todo mundo. Vamos pegar a nossa calculadora de novo. Temos ela aqui. 8 vezes 10 dá 80. 80 dividido por 22. 80 dividido por 22. 3,63. Esse aqui vale 3,63. Aqui embaixo, 40 dividido por 22. 40 dividido por 22. Vamos fazer a conta. 40 dividido por 22. É a metade do outro valor, né? 1,81. 1,81. E por fim, nós temos 4 vezes 8, né? Dividido por 22. Vai ser 32 dividido por 22. Dá 1,45. 1,45. Tudo isso dado em ohm, tá? Tá sem as unidades, mas tudo isso dado em ohm. Então, nós podemos pegar este circuito que a gente tem aqui, vamos redesenhá-lo. Então, tá o circuito aqui. Vamos apagar umas partes, né? Que a gente já sabe que a gente não vai precisar dela, que são essas daqui. Esse resistor aqui, toda essa malha aqui, ó, o resistor de 10, o resistor de 8, o resistor de 4 ohm, eles foram substituídos por R1, R2 e R3. Então, a gente pode apagar aqui esse ponto. Depois eu desenho aquele que sumiu, tá? Podemos apagar esse aqui, podemos apagar esse aqui, podemos apagar aqui também. Todos esses aquis aí eu vou desaparecer. Então, nós ficamos com esse seguinte circuito. Lembrando que aqui manteve esse resistor aqui, né? De 8 ohm. Ele não desapareceu. Ele só desapareceu quando eu apaguei, tá? Vamos escrever os valores. No lugar do R1, vamos colocar o valor do R1. No lugar do R2, vamos colocar o valor do R2. E no lugar do R3, o valor deles também. Então, nós temos que entre o A' e o N, tá? Lembrando, ó, entre o A' e o N, eu tenho o R1. O R1 vale 3,63. 3,63. Entre o B' e o N, entre o B e o N, eu tenho o R2. O R2 vale 1,81. 1,81. E o que sobrou é o 1,45. É o resistor que vai estar aqui entre o C' e o N. 1,45. E esses dois pontos aqui eles estão conectados, né? Eles estão em curto. Então, esse é o nosso circuito. Vamos passar ele para a próxima página, para ele ficar um pouquinho mais limpo. Então, tá aqui. O que nós temos? Agora ficou fácil, olha. Eu sei que uma corrente, ela vem aqui por esse resistor, está em série com esse, ela se divide, aí chega nesse ponto, ela volta a se unir. Então, o circuito equivalente que a gente tem que calcular, o circuito equivalente, ele vai ser quem? O resistor de 4 ohm mais o resistor de 86, de 0,86, resistor de 0,86 mais. Aí agora eu vou abrir um colchete aqui. A gente tem esses dois resistores em série, que por sua vez está em paralelo com esses dois. Então nós temos o seguinte: 8 mais 3,42 está em paralelo com 1,71 mais 2. Podemos fechar esse colchete. Opa, esqueci de um resistor. São 3 resistores, né? Podemos verificar aqui, ó. 3,42, 8 mais 1,81. Mais 1,81. Tudo isso está em paralelo com 1,71 mais 2 mais 1,45. Podemos fechar o parênteses, fechar o colchete. E por sua vez isso está em série com mais 3,63. Então, aqui é só conta. Agora que nós vamos fazer a resistência equivalente, por sua vez, vai ser esses dois mais esse daqui. Tá? Vamos pegar a calculadora. Vai ser 4,86 mais 3,63. Dá 8,49. Mais. Agora, vamos somar esses dois que está aqui. Bom, fazendo essa soma desses dois carinhas que está aqui, a gente vai chegar num valor, né? Eu já tenho ele calculado aqui, 13,25. Vamos só confirmar, né? Custa nada. 8 mais 3,42 mais 1,81. Isso dá 13,23. Então nós temos
o resistor de 13,23 em paralelo com 1,71 mais 2 mais 1,45, 5,16. Lembrando que essa aqui é a notação de uma associação em paralelo, ok? Esse daqui eu já somei com esses, estão aqui. Então só colocando aqui vai ficar 8,49 mais, vamos abrir, fazer aqui um denominador, uma divisão, né? Vai ser o produto 13,23 vezes 5,16 dividido pela soma 13,23 mais 5,16. Bom, qual é o valor da resistência que a gente espera encontrar aqui? Eu espero encontrar aqui uma resistência dessa combinação aqui menor do que 0,16. Por que eu espero encontrar uma resistência menor do que 0,16? Em uma associação em paralelo de dois resistores, né, temos dois resistores aqui, o resultado sempre vai ser menor. Na verdade, não só dois resistores, né? Qualquer resistor, qualquer quantidade de resistores, sempre a resistência equivalente ela vai ser menor do que o menor resistor da rede. Então, nós vamos encontrar aqui que a resistência equivalente ela vai ser 8,49, esse valor se repete, mais o produto, então vai ser 5,16 vezes 13,23, dá 62,27, dividido pela soma, vai ser 18,39, tá? Então vamos dividir esse valor por 18,39, isso dá 3,72. Então nós vamos ter aqui esse valor 8,49 mais 3,72. Então a resistência equivalente que a gente está interessado em encontrar, ela vai ser essa soma que está aqui. 8,49 mais 3,72, 12,20 ohm, tá bom? 12,20. Então a gente pode pegar aquele nosso circuito e deixar ele bem mais reduzido, bem mais simples, porque ele vai ser composto por uma fonte que alimenta essa resistência equivalente. Então, se eu quisesse determinar qual a corrente I que passa por aqui, basta eu aplicar a lei de Ohm nesse circuito que nós temos aqui. Ele não é um exercício difícil, mas ele apresenta para a gente uma nova ferramenta para redução de circuito, que é a transformação ΔY e YΔ. Esse tipo de transformação ela vai ser muito útil lá na frente, quando nós formos trabalhar com motores, né, para ligar esses componentes. Mas esse exercício ele só pedia para nós determinarmos qual a resistência equivalente de toda essa associação. E nós encontramos, né, lançando mão dessas ferramentinhas que está aqui, usando o desenho de apoio. Eu sempre oriento que vocês utilizem esse desenho para poder escrever as expressões, né, porque eu posso trocar o A, o B e o C de lugar. Eu posso rotacionar ele aqui e falar que esse é o A, esse é o B e esse é o C. O que vai acontecer? Os R's 1, 2 e 3 e os R's A, B e C, eles também irão modificar, mas no final o resultado vai dar o mesmo. Então a gente termina por aqui o problema 2.57. A gente se vê numa próxima resolução. Obrigado.